E agora vamos dar sequência com grandezas diretamente proporcionais. O que são duas grandezas? Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Deixa eu colocar aqui o laser. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando ocorrer isso aqui. Olha só. Ao aumentarmos o valor da primeira grandeza, a outra, que a gente vai comparar, vai aumentar o valor na mesma proporção. Assim, por exemplo, se eu dobrar o valor de uma grandeza, a outra que eu quero comparar vai dobrar na mesma quantidade, na mesma proporção. Se eu simplificar a primeira, por exemplo, pela metade dela, a outra grandeza também vai ser simplificada pela metade. Assim, na mesma proporção. Vamos entender melhor pelos exemplos a seguir. Quilos de farinha de trigo e o número de pães que eu posso produzir com esses quilos de farinha. Veja bem. Nesse exemplo eu digo que com 1 quilo de farinha eu consigo produzir numa padaria 24 pães. Se eu dobrar esse quilo de farinha aqui, o que é que vai acontecer com os pães? Automaticamente vai dobrar na mesma proporção, da mesma forma. Isso aqui, olha, é um exemplo de duas grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais eu uso quilo de farinha de trigo, mais eu vou conseguir produzir meus pães. E tudo na mesma proporção. Se eu usar aqui 10 quilos de farinha, os pães eu vou multiplicar por 10. Vou conseguir fazer 240 pães. Também posso explicar dessa outra forma, olha. A razão dessa grandeza da farinha de trigo, olha, desse valor para esse... é 1/2, razão a gente já viu anteriormente, tem que entender dela para entender melhor os futuros exemplos. Essa razão de 1 para 2 vai ser a mesma razão de 24 para 48. Se eu simplificar, dividir 24 e 48 por um divisor comum, no caso, posso dividir por 24, eu vou obter como resultado 1/2, que é o mesmo que esse aqui, 1 em relação a 2. Então, as duas razões em relação às duas grandezas serão sempre iguais quando as grandezas forem o quê? Diretamente proporcionais. E aqui, finalizando, eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais, os quilos de farinha e os números de pães. Dando sequência, grandezas inversamente proporcionais, meninas. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando ocorrer isso aqui. Olha só, ao aumentarmos o valor da primeira grandeza, a outra grandeza que a gente estiver comparando vai diminuir. Uma aumenta e a outra vai diminuir na mesma proporção, ou vice-versa. Se eu diminuir a primeira, a segunda grandeza vai ser o inverso, eu vou aumentar. Vamos aos exemplos. Um exemplo básico, que sempre é inversamente proporcional à velocidade do automóvel e o tempo de percurso, para chegar a algum destino. Presta atenção. Se eu estou com o carro a uma velocidade constante de 40 km por hora, eu vou chegar ao meu destino exatamente em 2 horas. Neste exemplo, tá? O que é que vai acontecer se eu aqui, olha, eu dobrar a velocidade? Eu vou chegar no dobro do tempo? Não, eu vou chegar na metade do tempo, olha. Aqui eu dobro e aqui eu vou dividir por 2, são razões inversas. Nas grandezas inversamente proporcionais, eu vou dar uma dica também. Se eu multiplicar, se eu fizer o produto dessa grandeza por essa outra, vai dar igual. Aqui, se eu fizer a velocidade vezes o tempo, nessa primeira linha,
vai dar igual a essa segunda linha. 40 vezes 2 é igual a 80 vezes 1. Tanto uma linha quanto a outra, eu vou obter como resultado de produto 80. Isso é uma característica de grandezas inversamente proporcionais, ok? Dando sequência, meninos. Regra de 3 simples. O que é isso, regra de 3? É uma estratégia, uma maneira da gente resolver, uma estratégia usada para resolver problemas que envolvam duas grandezas, que possam ser direta ou inversamente proporcionais, tá? Olha só, a resolução dos problemas que a gente vai passar em seguida, a gente vai conseguir resolver todos eles por uma proporção com um valor de x. Por que o nome desse assunto é regra de 3? Esses probleminhas eu posso resolver, melhor falando, por regra de 3. Porque eu vou obter 3 valores que vão ser informados no problema. E o quarto valor, olha só, meninos, eu vou representar por x. Por isso que o nome é regra de 3. Eu vou ter 3 valores. 1, 2, 3. E o quarto valor vai ser aquilo que eu vou ter que adivinhar na questão, o mistério, é o x da questão. Nos probleminhas próximos, quando eu colocar escrever GDP, é uma sigla abreviando que as grandezas, as duas grandezas, são diretamente proporcionais, como aquele exemplo da farinha de trigo e da produção de pães. E quando eu colocar, meninos, G e P, vai ser a sigla para representar duas grandezas inversamente proporcionais, como o exemplo que eu passei há pouco, a velocidade de um automóvel e o tempo de percurso para chegar a um certo destino. Ok?